E aí você deu a deixa para fazer a pergunta que todo mundo que está assistindo aqui quer saber. O que é um vinho kasher? Quais Tá. as regras? Tá. Então, vamos entrar no tecnicismo. Vamos lá. O vinho kasher, ele é vinho. Então, acho que o primeiro mito que precisa quebrar aqui, né? Acho que tem muito preconceito em cima de vinho kasher. A gente vai conversar sobre isso, mas o vinho kasher é um vinho. Ou seja, você está tomando um vinho que é um blend, né? Um Syrah, Petit Syrah e Mourvèdre. Né? Então, uvas europeias. É um vinho como se fosse um vinho não kasher. O que muda? No kasher, muita gente acha que tem algo de abençoar, né? Que tem um rabino ali abençoando, que tem alguma questão religiosa. Apesar de existir uma razão religiosa, o kasher ele é um atestado, ele é um stamp, né? Um selo, atestando que aquele produto ele foi produzido de acordo com as regras, não que ele foi abençoado. Então, todo o processo de produção de um vinho kasher, ele é acompanhado por uma pessoa que chama mashgiach, que ele é um fiscal, né? Um fiscal ali do rabino, um supervisor. Obrigado. Não, advogado adora um fiscal, mano. Não, é só supervisor. Calma, gente. Ele é um supervisor, obrigado, Mal. Do rabino. Então tem vários selos, vários atestados, né? Ali, várias certificadoras. E ele é um fiscal que ele está ali acompanhando o processo de produção do vinho. Em alguns casos, ele só acompanha. Outros casos, ele vai lá e realmente faz o vinho. Mas o principal é que é uma pessoa que é ortodoxa, que é uma pessoa observante. Ou seja, ela come kasher, ela respeita o Shabat, ela tem ali o estudo necessário para conhecer qual que deve ser o processo de produção de um vinho kasher. Qual outra diferença na produção do vinho kasher? Os ingredientes que são utilizados, eles são todos também atestados. Tem toda uma cadeia ali de produção, que tudo aquilo que é utilizado na produção do vinho kasher tem que ser kasher, obviamente. Então, é muito comum o vinho kasher ele ser vegano. Eu, particularmente, não conheço nenhum vinho kasher que não seja vegano. Porque, normalmente, os clarificantes eles são de origem vegetal. É muito mais fácil. Para você ter uma ideia, no kasher, quando a gente quebra um ovo, isso qualquer cozinha kasher, qualquer pessoa, a gente tem um cuidado muito grande no sangue. Então, imagina fazer ali um processo de clarificação, olhando clara por clara, né? Quebrando ovo por ovo para ver se aquele ovo não tem sangue. É uma coisa que ela é quase impossível, né? Ela é impossível talvez seja muito, mas é muito difícil fazer aquilo num processo industrial, né? De produção ali de centenas de litros. Então, normalmente, o clarificante ele é de origem vegetal. Basicamente é isso, né? Assim, o que difere do processo de produção que faz o vinho ser kasher. É uma observação. É o acompanhamento de um fiscal. Existe não sei se você ia perguntar isso em algum momento, mas existe ali a questão do mevushal, né? Acho que o que talvez caiba assim, explicar, Gero, é que é muito mais muito mais a própria presença, né? Porque talvez o que eu gosto de posicionar em relação à questão de vinho kasher é que essa presença da fiscalização se deve ao papel espiritual do vinho kasher na liturgia judaica, né? O vinho na liturgia judaica ele abençoa todas as ocasiões. Você tem o vinho na cirurgia da circuncisão. Com 8 dias, já a gente já aprende a beber vinho. Nós somos precoces. Molha na chupeta? Já molha a chupetinha. Primeiro 8 dias. Cara, na circuncisão, o Brit Milá tem vinho. Na santificação do Shabat, né? Toda sexta-feira, o Shabat é abençoado com vinho. Numa cerimônia de casamento, tem vinho. Na separação do Shabat para a semana, tem vinho. Então, assim, num dia festivo, abençoa-se o dia festivo com vinho. Então, tem vinho em todas as etapas. Então, assim, eu acredito que o papel, é claro que, enfim, tem a questão de procedimentos, como é esse procedimento, o que se faz, mas o papel disso, ele se dá muito pela relação que o vinho tem com a liturgia e com o quão importante ele espiritualmente é dentro da nossa tradição.
né? Porque, enfim, em muitas culturas, a gente existe aquela coisa do cara que, o cara que não põe álcool, não bebe, foge do álcool. O judaísmo, ele corre pro álcool, ele santifica o álcool. Então, por isso, toda essa neura gigante com o procedimento e garantir, tem vinhos de nível mais... Aí enfim, leniências e astringências. Gente mais... se o vinho for assistido em alguma etapa, o cara, para ele, já tá bom. Algumas pessoas são mais observantes. Para ele, o vinho não pode ser em nenhum momento tocado, nem no barril, por alguém que não pertence à tradição. Eu ia perguntar isso porque você tem vinícolas que produzem os dois tipos de vinho. Uhum. Eles separam a produção kasher Uhum. e às vezes tem lá a sala do barrica fechada e a chave tá com o rabino. É isso aí, é exatamente assim. Isso. É exatamente assim. Não toca, não põe a mão. Não só na barrica, mas em qualquer utensílio que possa ser utilizado, né? Então, você tem um tanque com vinho kasher, aquele tanque vai estar selado, vai estar ali com nas torneiras, em qualquer coisa, vai ter um monte de papel ali do rabino para que realmente ninguém mexa naquilo, a não ser o rabino. Ele vai acompanhar todo o processo. Então, da chegada da uva, em alguns casos até a colheita da uva, tá? Mas, a princípio, da chegada da uva até o engarrafamento, todo o processo é acompanhado. E para garantir que isso seja acompanhado com o rabino, existe toda também esse cuidado. Então, mas você mencionou que tem mais e menos observantes. Existem tipos de selos kasher, do tipo kasherzinho e kasherzão, assim? Do tipo, ou não? Como é que funciona? Na verdade, é sempre uma coisa de pirâmide, assim, sabe? Tem grupos mais largos, né? Grupos mais aceitos. E aí, conforme o cara vai subindo, escalando, ele fala, não, olha, eu só aceito dos caras que são amigos do meu grupo. Até o cara que fala, eu só tomo vinho do meu vinhedo, porque eu só acredito em mim mesmo. Mas, enfim, são níveis de observância. Por outro lado, você tem processo... Porque existia uma crença de que o vinho ele poderia ser utilizado para um tipo de idolatria que não era bem-vinda na tradição judaica. Para evitar que o vinho absorvesse essas energias, tem o processo de tornar o vinho mevushal, que é o vinho... que pasteurizado. Pasteurizado, é isso? Então, existe um processo de pasteurização. Durante muito tempo, a má qualidade do vinho kasher foi atribuída ao processo de pasteurização. Porque uma vez que você ferveu o negócio, sobra nada, tio. Sobra nada. Eu lembro que muitas vezes conversando com o sommelier de um importante supermercado gourmet da cidade de São Paulo, que não pode falar que é o Santa Luzia, né? Melhor não. Deixa quieto. Eu não vou falar. É isso. Ele fala, cara, mas vinho kasher é muito ruim. Só tem vinho ruim. Esses vinhos são muito ruins. Por quê? Porque os caras pegavam o vinho, faziam o vinho, fervia. Ferveu, acabou. Sobra nada. Vira tudo suquinho de uva. Uma geleia. Vira uma geleia, uma besteira. Modernamente, os caras desenvolveram técnicas. Por outro lado, sempre houve o vinho não pasteurizado. Que aí, os ortodoxos... Se o vinho não for pasteurizado, ninguém encosta naquele vinho. Ninguém não abre, não encosta, não deixa... O cara monta uma cerca, 3 seguranças da Haganá em volta do vinho. Mas não chega perto, pelo amor de Deus. Não chega perto, porque aí ninguém encosta, porque o vinho absorve então, mas energia. o não mevushal... É vinho como todo outro vinho. Então, sim, mas é só num evento tradicional que eu não poderia tocar, ou nem na gravação do Tanino Cast isso seria permitido? Se esse vinho fosse não mevushal e a gente tivesse um ortodoxo aqui, você encostou, ele não toma mais. Tá, eu já não poderia nem ter aberto a garrafa. Abriu, acabou. Ele nem estaria na mesa aqui comigo. Estaria, tem muito ortodoxo amigo nosso que estaria, mas não tomaria o vinho. Então, é assim, é sempre uma questão... E aí, tem pessoas que são mais delicadas e menos delicadas, né, gente? Então tem um cara que... o cara vai falar, pô, deixa que eu abro, deixa eu te servir. Então, em festas muito grandes de donos de bancos...
O da colheita? É aqueles lá. É esse mesmo. Esse, aquele outro banco, aquele outro banqueiro, outro banqueiro casado com a outra mulher do banqueiro. O pessoal costuma contratar meninos que estudam na escola religiosa para servir o vinho. Todo mundo sabe que aquele menino é menino ortodoxo e ele tá lá. Aí você olha, às vezes, numa festa chiquérrima, tem uns menininhos aprendiz de rabino servindo a garrafinha. Por quê? Porque é o vinho não mevuchal, top. E aí, se for mevuchal, beleza, Mevuchal. já... Vida que Todo segue, serviço Mas normal. assim, isso é mevuchal. Não, Ih, eu encostei. não. Não, você é meu irmão. Eu posso. Exatamente isso que o Maurício estava falando. A questão do mevuchal é muito relacionada à questão da própria mística em cima do vinho, né? Então, existem diversos entendimentos, diversos rigores, diversas supervisões. Eu, particularmente, não sei nem estimar quantas supervisões de vinho existem, de vinho kasher. Esse vinho, por exemplo, que a gente está tomando, ó, olhando aqui, eu estou lendo 3. Tem 3 selos diferentes aqui. Deixa eu ver. Tem o Badat Yerushalayim. Tem um aqui que é super rigoroso, que é de Jerusalém. Ele é o Beis Din. Ele é o nível... Se a gente trouxer isso aqui para... Se fosse uma certificação orgânica, seria aquela certificação da Alemanha, né? Que é super difícil, todo mundo se baseia nela. Então, esse é o nível muito alto de certificação que existe, que é uma de Jerusalém. Conselho Rabínico de Jerusalém, dos altos rabinos mais... Ela chama Badatz Yerushalayim. Esse OU, provavelmente você já viu em Esse já. vários lugares. Sim, sim. Isso aqui é uma certificação kasher. E poderia ser um K também, né? Poderia ser um K. Poderia ser um que K. se equivale à mesma coisa. São certificações americanas. Tá. É a União Ortodoxa dos Estados Unidos. Orthodox Union. O kosher O U é a União... OU é ok kosher, né? Ok kosher. Tem ok. Tem ok, enfim, tem diversas. Tem mais um, que são, né? e tem um outro aqui que eu... Deve ser mais não um. tô enxergando aqui, gente. Deixa eu ver se eu tô bom nisso. Não vou conseguir. Mas tem uma outra, que é pra quem quer aquela lá, que deve ser da cidade onde é feita. Deve ser de Binyamin. E por que isso? Pelo motivo que o Maurício falou. Existem diversos entendimentos em cima do vinho. Se isso aqui fosse um suco de laranja, bastaria aquele OU, todo mundo iria tomar aquilo. Ou bastaria essa de Jerusalém, se fosse feito em Israel. Todo mundo ia tomar. Vinho, eu tenho vinho que tem 5 certificações diferentes. Ao mesmo tempo, eu tenho vinho que tem uma certificação só. Ou seja, é uma infinidade ali de processos de produções. É o funilzinho, né? Não, É o e funil. comercialmente falando, às vezes, André, eu quero um evento tal. Antes de perguntar o vinho, ele acha que já me manda o que você tem de certificação tal. É dessa forma? Depende do cliente. Tem cliente que pede o vinho baseado na certificação. Sim. Me dê suas opções a partir de tal. Mas só que nós estamos falando de um grupo muito pequeno, dentro de um grupo que já é pequeno. Sim, sim. Exato. Na cidade de São Paulo, acho que a gente provavelmente deve ter 5, 6 mil pessoas. Kasher. Kasher. Talvez um pouco mais, um Talvez. pouco menos, mas é um número, talvez. Alguma coisa entre 5 e 8 mil pessoas que seguem estritamente a dieta kasher, num universo de mais ou menos uns 50 mil judeus. Ou seja, aproximadamente 20% da comunidade observa essa dieta. E eu diria que nesse grupo, talvez para 500 ou 1.000 pessoas, essa certificação seja extremamente relevante. Nós estamos falando de um grupo pequeno dentro de um grupo já muito pequeno. Então, Exato. Mas a questão do mevuchal se aplica a todo mundo que é kasher ou não também? Sim. Sim, isso sempre Se que tiver seguir vinho o envolvido, kasher, sim. isso é, Sim. mevuchal mevuchal é procedimento, kasher é certificação. Então, um vinho pode ser kasher com 5 selos diferentes e não ser mevuchal. Um vinho pode ser mevuchal. Mas se você segue 100% a filosofia kasher, O que vai importar... a questão do procedimento do mevuchal é importante. Quando o né? mevuchal ele é importante? Quando a pessoa ela tem receio que alguém que não deveria encostar naquela garrafa encoste. Então, numa festa, por exemplo, isso que o Maurício falou é verdade. Acontecem festas que tem ali o menininho, né, do seminário, da yeshiva, que vai e serve. Só que ele não é um garçom, ele não é uma pessoa que treinou serviço. Então, o serviço fica comprometido. A bebida vai ser ótima, mas imagina servir um champanhe com um serviço ruim.
vai ter um champanhe com serviço ruim, né? O vinho, ele envolve várias frentes, envolve serviço, envolve bebida, não é só a bebida e não é só o serviço. O Mevuchal, a gente vai ter a outra face da moeda. Às vezes você vai ter um serviço excelente, mas talvez não vai ter um melhor vinho do mundo, talvez você não vai ter o melhor champanhe. Então, assim, o Mevuchal, ele vai realmente entrar em cena quando for importante para a pessoa que estiver consumindo saber se aquele vinho ele vai ou não ser manipulado por alguém que não deveria. Tem gente que vai tomar o vinho em casa e sabe que vai ter ali o vinho sob controle, que tanto faz se o vinho vai ser Mevuchal ou não Mevuchal. Tem gente que vai tomar em casa e vai ter medo também, porque vai ter não sei quem mexendo, vou ter convidado, vou ter funcionário, não sei. Então, assim, depende do momento realmente. A pessoa, normalmente, que vai consumir o vinho, ela vai ter aquela preocupação. O que dá para falar é que ainda existe muito preconceito em cima do vinho ser ou não Mevuchal. Porque, como tudo isso que o Maurício falou, são anos de processos ruins, de vinhos ruins, que criaram realmente uma má fama. Ainda existem vinhos ruins no mercado Mevuchal. Existem vinhos muito bons Mevuchal no mercado. É legal que acho que o André traz uma informação importante, sabe, Edio? Sobre as novas maneiras de você fazer esse Mevuchal, entendeu? Que tipo de pasteurização. Agora é flash que fala, né? O flash de Tené. Como é que funciona? Cara, foi. Tem esse, né, que você aquece rápido, né, como qualquer pasteurização. Esse método ainda traz um risco, né? Porque se você ferve o vinho base, mesmo assim, de uma forma ou de outra, o vinho ele vai se alterar, né? Seja um método bom ou um método ruim. Ele talvez não vai ser um vinho ruim, vai ser um vinho diferente do que aquele vinho não fervido. Ele vai sofrer uma alteração. O vinho na garrafa ele se altera, né? Então, você transformar o vinho, você pasteurizar ele, você vai alterar o produto. Alguns vinhos Mevuchal, eles são transformados em Mevuchal ainda na uva, né? Então, a própria baga da uva, ela é fervida, ela é aquecida. Isso é muito comum em vinícolas grandes, né? Vinícolas industriais, porque elas já fazem isso em qualquer vinho, né? Em qualquer uva. Porque a uva chega ali de toneladas de caminhões que estão chegando, ela tem que limpar, não vai prensar aquilo da forma como chegou do campo. Então, normalmente, esse processo de limpeza, né, de higienização, é feito numa máquina própria para isso. É uma máquina super cara, então por isso que só vinícolas realmente que são grandes conseguem fazer. E para transformar esse vinho em Mevuchal, né, transformar o vinho em Mevuchal, é praticamente o mesmo processo que a própria vinícola já faria com qualquer outro vinho dela. Talvez ela aumente um pouco a temperatura. Então, em vez de ser a 70 graus a higienização, vai ser a 80, 85. Mas o processo é o mesmo. O que isso vai acontecer? Se é direto na uva, vai tirar ali alguns polifenóis da casca, né? Então vai tirar eventualmente um pouco de potência, um pouco de tanino. Se isso é feito no vinho base, talvez seja outras alterações no vinho. Mas sim, são processos hoje modernos. A gente sempre toma muito cuidado quando a gente vai importar um vinho, em saber se aquele vinho ele tá bom ou não, né? Então, assim, a gente foi também buscar conhecimento para entender o que é um vinho correto, o que não é um vinho correto. Para não cair no papo do produtor. Não, é assim mesmo, né? Porque para o produtor o vinho é sempre excelente, né? Que é uma velha história, né? Porque, né, se a gente for nesse produtor que o Maurício falou, o vinho lá não sei da onde que talvez não seja tão bom. Para ele o vinho é excelente. E talvez para os clientes dele o vinho também seja bom, traga prazer, mas do ponto de vista técnico aquele vinho talvez seja estragado. Talvez está podre, né? Então, assim, a gente tem que tomar também cuidado com aquilo que a gente vai comprar, porque senão a gente só vai fazer o quê? Vai perpetuar a má fama do vinho kasher. O nosso objetivo é o contrário, né? É mostrar que o vinho kasher, ele pode, na verdade, ser um vinho, ou no mínimo tão bom quanto um vinho normal. Em alguns casos ele pode ser até melhor, né? Tem outros critérios ali que não são só técnicos, né? Tem uma cultura, tem uma tradição, uma história que trazem para o vinho kasher algo que outros vinhos não têm. O kasher, ele hoje já é uma coisa bastante mainstream, né? Se a gente for nos Estados Unidos, Europa, é muito mainstream. Aqui está virando.